Uma destinação diferente para o corpo de uma pessoa falecida. Qualquer material na natureza que contenha carbono, a gente consegue transformar em diamante. Uma despedida que ganha forma e brilho. A gente pode considerar um diamante genuíno porque a propriedade química dele e física é exatamente igual a um diamante da natureza. A transformação de um legado em uma joia valiosa. E não estamos falando de valor financeiro. O que é o diamante? Esse é um diamante feito de cinzas. Ciência e detalhes curiosos no processo de imortalizar uma memória. É uma célula de reação. É aqui que vai, é isso que vai receber pressão e temperatura para converter o grafite em diamante. Você assiste a partir de agora Preta Gil, a artista que foi transformada em um diamante. Mas como isso é possível? Preta Gil foi muito mais do que uma cantora e atriz. Ela era uma celebração viva da diversidade, do amor próprio e da força. Sua presença iluminava palcos, suas músicas tocavam corações. E sua voz, tanto em cena quanto na vida, defendia causas importantes, como aceitação, representatividade e afeto. Posso dizer que é uma artista completa. Uma mulher de espírito livre e generoso. Uma verdadeira joia. Imortalizar uma memória em um objeto valioso, e não estou falando de dinheiro, pode ser uma das formas mais intensas e simbólicas de honrar a vida de alguém. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o fascinante processo que transformou as cinzas da cantora e atriz Preta Gil em uma joia. Um diamante cheio de história e significado. E você sabia que não é apenas uma inovação científica, mas também uma das formas mais poderosas de eternizar uma pessoa que amamos. Eu estive em Curitiba com a empresária Milena Cooper e visitei o laboratório da The Diamond, onde a artista foi eternizada em uma pedra preciosa. Então, fique comigo até o final e descubra todos os detalhes, das curiosidades, as complexidades desse processo único. E antes de começar, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a uma nova era aqui no canal Vim Te Mostrar. Estreamos hoje o nosso novo cenário, vocês estão vendo aí, produzido pelo Grupo Armind, uma empresa mineira que é referência nacional quando se trata de cenografia. Então faço questão de deixar aqui, expressar a minha gratidão pelo Gustavo, pela Renata e toda a equipe empenhada por fazer essa maravilha aqui, se tornar uma realidade. E vem mais novidades por aí, hein? Nós estamos trabalhando em um novo projeto para que você, que está nos assistindo, interaja mais comigo e com a minha equipe e participe de fato do canal Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. Então, acompanhe as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Vamos ao conteúdo de hoje. Preta Gil, artista que foi transformada literalmente em diamante. Preta Gil foi muito mais do que uma artista no sentido tradicional. Ela foi uma força cultural intensa, alguém que viveu e transmitiu os valores de inclusão, empatia e autenticidade. Com uma capacidade única de conectar diferentes gerações, Preta conseguiu, de um lado, honrar e reviver o legado musical e o espírito criativo de seu pai, Gilberto Gil. E de outro, trazer frescor e relevância ao cenário artístico brasileiro com a sua própria personalidade cativante. Sua contribuição para a música, o carnaval e o diálogo sobre temas urgentes como aceitação corporal, diversidade racial e direitos LGBTQIA+, a tornaram um ícone incontestável.
capaz de transcender barreiras artísticas para se instalar como uma verdadeira agente da mudança. Quando ela faleceu, aos 50 anos de idade, após uma corajosa luta contra o câncer de intestino, a sensação de perda foi imensa. Mais do que uma estrela, partiu uma mulher indispensável, cuja energia e palavras inspiraram milhões. Diante de um vazio tão profundo, sua família fez uma escolha que reflete a grandiosidade de quem ela foi, e imortalizar sua essência, transformando suas cinzas em um diamante. Você já parou para pensar que um diamante não é apenas uma joia? Neste caso, é memória, é amor. É uma forma de contar histórias e imortalizar a essência de quem um dia foi parte importante das nossas vidas. Eu tive a oportunidade de estar no laboratório onde as cinzas de Preta Gil foram transformadas em uma pedra preciosa e conheci uma empreendedora que é referência internacional no segmento funerário. Milena Cooper, profissional referência no segmento funerário, que está por trás de iniciativas inovadoras, quando se trata de realizar a última despedida e preservar lembranças. E agora, nos momentos mais esperados, que é onde a magia acontece. Isso, aqui a mágica cinzas acontece. são transformadas em joias. Perfeito. Aqui onde a gente imita a natureza. Eu tô vendo aqui que Vamos o lá? clima já muda aqui, Já né? muda. Aqui é um laboratório. Isso, aqui você pode ver que o ambiente é até mais frio, né, para preservação dos materiais. Então aqui é onde a gente vai receber um material biológico. O que a gente produz são biodiamantes, porque são feitos de materiais biológicos. Então a gente produz diamantes através do cabelo, das cinzas, dos pelos do pet. Qualquer material na natureza que contenha carbono, a gente consegue transformar em diamante. O material chega aqui, ele é codificado para que não haja mistura de materiais e ele vai seguir com esse código até o final. O primeiro passo é através de um processo físico e químico separar dessa matéria todo o carbono. Então a gente elimina, por exemplo, cálcio, nitrato, outras substâncias e preserva somente o carbono. Esse carbono a gente vai submeter a alta pressão e alta temperatura, reproduzindo o que a Terra faz, o que acontece na crosta terrestre, para produzir do carbono o grafite e do grafite o diamante. Então é possível, em menos de 3 meses, nós entregarmos para a família uma pedra já lapidada e certificada, que é um diamante genuíno. A gente pode considerar um diamante genuíno porque a propriedade química dele e física é exatamente igual a um diamante da natureza. A natureza, bilhões de anos. Bilhões de anos. E aqui, quanto tempo? Algumas horas, porém eu levo um processo a mais para fazer a lapidação e a certificação. Então, a partir do momento que eu tive meu pet ou um ente querido cremado, eu tenho a cinza. Qual que é o prazo máximo que você pede para a família para entregar o diamante lapidado? Eu peço 3 meses, mas a minha entrega atual está sendo 1 mês e meio. Sempre peço com essa sobra, caso tenha algum problema de peças, na prensa e tudo mais, que são equipamentos importados, mas geralmente em 1 mês e meio eu já consigo entregar para a família, embalado, certificado e lapidado. A lapidação que a gente usa é a lapidação brilhante, que é aquela redonda, que ela imprime o maior brilho à pedra, e aí já está incluso também, bem como a certificação. Na certificação vem escrito de onde que provém aquele material, por exemplo, o cabelo do Eberton, o que continha de composição química esse cabelo e no que foi transformado, na pedra, e aí a classificação dessa pedra, de tamanho, cor, pureza. Muito interessante. E essa diamante, uma pedra rara, uma pedra desejada, cobiçada, o valor financeiro, o valor final desse diamante biológico gerado aqui, ele é comparado ao valor do diamante que é encontrado na natureza? Ele é um pouco mais caro que o diamante de extração natural. Mais caro? Mais caro.
Uau. Justamente por ter esse processo, que não é um processo barato, para compor através desse material biológico. Muito mais que o valor financeiro empregado, quando você transforma as cinzas de um pet, as cinzas de um ente querido em um diamante, tem um valor afetivo ali que está impresso ali. E o que é muito interessante é que o diamante ele é uma pedra eterna. Então não é só a questão de você eternizar o amor, é a questão que você vai passar de gerações para gerações essa pedra dentro da família. Então, por exemplo, eu tenho um diamante feito das cinzas da minha avó, que provavelmente eu vou passar para os meus filhos, que vão passar para os filhos dele. Então é uma memória dentro da família eterna. A partir de agora, você vai saber como foi o processo pelo qual passou as cinzas da cantora Preta Gil para serem transformadas em um diamante. Para fazer o diamante em si, você precisa de um conjunto de processos: química, física, mecânica, materiais. Você precisa ter um conjunto de informações para você conseguir entender o processo e conseguir tocar. Eu tô vendo aqui que tem já uns materiais separados. O cabelo aqui, é claro. Cabelo cinza. Tanto o cabelo quanto a cinza passam um processo diferente, né? O cabelo passa um processo térmico, para que a gente remova só o carbono do cabelo. E as cinzas passam um processo já físico, mais físico, né? De várias etapas. Lavagem, seca, separa. E todos eles vão virar carbono. E esse carbono... Então, o cabelo seria incinerar também? Incinerar. O cabelo, especificamente, incinerar. Numa temperatura em que você tenha, que você não perca carbono, que a partir de uma temperatura, o carbono vai embora como CO2 na atmosfera. Então você tem que ter um controle de temperatura para fazer com que o cabelo saia creatina, saiam as propriedades do cabelo, fique só o carbono. Nas cinzas, a gente precisa de lavagem ou extração, porque tem pouco carbono nas cinzas. Esse carbono precisa ser removido para ser purificado, para virar um material. A cinza tem mais cálcio, né? Que é bem mais ossos, né? Muito cálcio. Eu não sou químico, mas... É um processo de lavagem, inclusive, precisa ser ácido para remover o cálcio. O cálcio ele é solúvel em meio ácido. Então você precisa colocar aquele carbono que está aderido no cálcio no meio ácido para tirar o carbono. Diferente do cabelo. O cabelo só você aquecer. Esses dois materiais se transformam nisso aqui. Isso aqui é um resumo, né? De seus materiais virariam. E esse carbono a gente faz uma limpeza, uma lavagem nele. Depois a gente faz um processo de imprensa para purificar, porque mesmo com todo o processo existem outras impurezas no nosso impurezas pro diamante, né? No carbono. Faz um processo de purificação e ele sai grafite puro. Seria o mesmo grafite do lápis, é isso mesmo? O carbono, ele é a mesma estrutura, tanto no grafite, tanto no lápis, como no diamante. O que diferencia é a forma como ele se estrutura, como se organiza. E até você estava comentando sobre o quadro. O quadro aí tem um exemplo do porquê que o diamante sai amarelo, por exemplo. Na atmosfera tem muito nitrogênio. E a ligação do carbono, ela forma uma rede. Na atmosfera, como tem muito nitrogênio, algumas moléculas de nitrogênio elas entram entre os carbonos, fazem mudar o sentido da ligação, e esse sentido faz uma depressão na luz e a gente enxerga amarelo. Então, o amarelo, rosa, vermelho, azul é só uma forma como o cristal está organizado e o feixe de luz passa por ele para que você enxergue. Então, ali é um exemplo só em relação ao nitrogênio, que é a pedra comum. A pedra comum é amarela porque a nossa atmosfera está irrigada de 80% de nitrogênio. A ideia do lápis está na minha cabeça ainda. Eu estou escrevendo ali, eu tenho diamantes potenciais impressos no papel, é isso? Existe um equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio químico, que é um gráfico onde você tem o mesmo material, que é grafite, o mesmo material é diamante. Só precisa deslocar. Para você deslocar o equilíbrio, aí você precisa das condições que tem no solo, temperatura e pressão. E do Leandro? E de alguém que consiga transferir essas capacidades para dentro da célula. Então, o grafite, a diferença
materiais específicos para fazer diamantes ser puros, né? Então, o grafite 99,9%. A gente imagina que o grafite do lápis não tem essa fineza, né? No processo, você só rabiscar. Tem essa similaridade, mas também tem esse controle de pureza. E aí esse material, então, saiu daqui, vai para uma máquina, e a máquina que resolve tudo. Exatamente. Que nós vamos mostrar, você não vai querer fazer em casa, gente. Diamante não vai fazer em casa, né, Leandro? A gente monta uma célula semelhante a essa aqui. Essa célula reúne os materiais necessários, né? Você coloca aqui dentro. Aqui dentro fica o que você precisa, né? A forma como você monta para... Então, é isso que vai dentro da máquina. É uma célula de reação. É aqui que vai... É isso que vai receber pressão e temperatura para converter o grafite em diamante. E gera um diamante... Por exemplo, essa quantidade que está nesse vidrinho aí, quanto de diamante poderia gerar? O potencial é grande, porque depende da máquina e depende da quantidade de grafite. Mas o que vai te nortear é a quantidade de grafite. Mas assim, tem uma faixa aí de 20% mais ou menos da quantidade de grafite que entra e pode virar diamante. Porque daí tem uma parte, no processo de reação, a eficiência não é 100%. Uma parte do grafite vira diamante, uma parte continua grafite, uma parte vira monocristal, uma parte vira policristal, e o monocristal você pode tirar para lapidar. Policristal, seriam vários cristais, você não consegue juntá-los, né? Então, aí você perde um pouco de eficiência, mas nessas máquinas, nessas condições, mais de 1 quilate, 2, 3, depende muito da composição como você monta e o tempo de disposição. Os materiais são convertidos em relação a miligramas por hora. É o tempo que eles levam para virar grafite e diamante. Então, digamos que ele trabalha em 2 miligramas por hora. Se você quer fazer um diamante de muita quilatagem, você precisa de muito tempo para converter. Então, os processos são montados em função do que a gente precisa entregar para o cliente, né? E isso vai variar de 12, 24, 36, 70 horas, 100 horas, depende do que você precisa montar. Leandro, agora uma pergunta aqui, é um canal de curiosidades, e eu quero saber você, quando foi estudar química, quando decidiu entrar nessa área, pensou que poderia trabalhar no segmento funerário? Não, é uma surpresa, porque aqui no Brasil é muito pouco difundido isso, né? Não tem conhecimento. Por exemplo, você juntar pessoas na rua, sair perguntando lá na 15, por exemplo, pouca gente vai dizer para você que existe essa possibilidade. Então ainda é um mercado muito novo, né, aqui no Brasil. O mercado em si, não especificamente para joias, mas para quando descobriram que podiam converter o diamante de grafite, o carbono de diamante para grafite, para usar uma ferramenta, por exemplo, para extração de petróleo, isso não faz muito tempo, 1950. Então, pensar que alguém pensou nisso e pensou, eu posso fazer uma ferramenta, mas posso fazer uma joia. E daí desenvolver tecnologia, materiais, equipamentos, estudos, isso leva muito tempo. Então, isso ainda é muito pouco difundido, muito pouca gente faz. Então, não consegui imaginar mesmo. A formação do profissional de química é uma formação mais técnica. É técnica, sim. Mas você trabalha com memórias. Sim. Como que é para você trabalhar nessa área, tirando toda essa questão técnica, essas máquinas, essas fórmulas, mas você está lidando ali com o que já foi uma pessoa, o que já foi um pet que foi amado, que é amado, né? Que continua sendo amado e que vai representar ainda a eternidade, né? Da família, dos entes queridos. Sim. Qualquer profissão, imagino que jornalismo, química, medicina, você tem um código de ética, né? E nesse código de ética você está instruído a trabalhar sempre em prol, em respeito, né, às pessoas, mesmo que vá fazer uma análise de sangue ou vá fazer um trabalho memorial. Você vai trabalhar com ética porque você sabe que isso vai impactar, né? Então a gente tem que ter o cuidado, e acho que principalmente a ética, para entregar, para corresponder à expectativa. Porque nós sabemos, né? É uma joia, o diamante tem toda um significado do emocional, mas gera uma expectativa muito grande. Então, nós precisamos trabalhar com ética, principalmente, para poder atender essa expectativa. E o que a morte representa para o Leandro? Uma passagem, né? Uma passagem e eu, por exemplo, tenho um ente querido, meu pai faleceu faz menos de um ano, e aí o que a gente tem é a passagem para um outro plano, um descanso, né? E a saudade, né? Que deixa pra gente. A gente sabe que é um processo natural, que não tem nosso controle, né? Não vai ver para sempre, ninguém vai ter para sempre. E que é isso, que as pessoas deixam um legado, a gente vai tentar, né, seguir o legado e ter respeito à memória, né, cultivar a memória das pessoas, que elas criarem vida. Né?
Muito obrigado, Leandro. Parabéns pelo trabalho. Obrigado para vocês também, por nos encontrarem. Volto pra Milena aqui. Milena, diamante, uma pedra valiosa e rara. E quando a pessoa é transformada em diamante, ela tem que pagar o valor no diamante? Quando ela é transformada? Por exemplo, eu vou trazer a cinza do ente querido. Certo. Eu tenho que pagar o valor no diamante para transformar em diamante? Exatamente. A nossa tabela de diamantes, ela varia a partir de R$ 6.500, podendo chegar até mais de R$ 100 mil. O que vai variar o preço é o tamanho da pedra e a coloração. Hoje a gente produz 3 cores. A incolor, ou chamada branca também, a amarela, como ele estava citando, e também o azul. Então essas três cores é o que vão fazer variar o preço e também o tamanho. Aqui, ó, pode mostrar pra gente, tem as... Esses daqui são os nossos objetivos, né? Então a gente tem, estamos trabalhando para criar peças grandes, 71 quilates, 75, 65. Então a gente até já colocou o nome deles e já colocou num quadro justamente para nossa equipe técnica já trabalhar nisso, já visualizar isso, né? Já mirar, essa é a meta. Muito interessante, viu? Com relação a essa questão, que não está minerando, você está produzindo um diamante. Perfeito. Existe alguma determinação legal com relação a... Porque, por exemplo, eu não posso simplesmente, mesmo que esteja no meu terreno, pegar um ouro do chão. Perfeito. Mas eu posso produzir? Produzir. Perfeito, pode produzir. A extração do diamante, ela é muito mais burocrática, muito mais assistida e tem uma vigilância muito maior, justamente por ser um processo natural e por você poder estar danificando ou causando algum mal, inclusive para o próprio meio ambiente. Então o que a gente fala, e hoje é muito mais comum, que os diamantes laboratoriais, eles são ecologicamente mais corretos e socialmente também. Né? Eles estão fora daquela extração, falava-se muito em extração sanguinária, elas estão fora dessa operação. Então é uma operação limpa, né? Os diamantes laboratoriais são uma produção limpa. E isso hoje está muito em alta. Por exemplo, nós temos grandes marcas como a Pandora, a Tiffany, que já tem criado linhas de diamantes laboratoriais, justamente visando não explorar do nosso meio terrestre. Milena, eu tô vendo aqui, tem um aparato aqui que é o diamante. Esse é um diamante feito de cinzas. Diamante real. Diamante real, feito de cinzas. Quanto que valeria assim, um diamante genuíno, tirado da natureza, desse tamanho? Você consegue chutar mais ou menos? Com essa qualidade, eu acredito que em torno de uns R$10 mil. R$10 mil. E o diamante biológico vale um pouco mais. Vale um pouco mais. Então, esse pedacinho aqui tem mais de R$10 mil aqui. Mais R$10 mil. Se isso aqui cair no chão, para tudo. Para tudo. Alguém vai levar um vale. Vamos ter que fazer o vale na conta de alguém. E eu tô vendo aqui que tem um mostruário aqui, né? Com os tamanhos. Esse aqui é um catálogo, né? Que a gente compara um pouco o tamanho, a variação de tamanho e a coloração. Isso aqui na hora que o cliente quer contratar o serviço, ele vai escolher aqui o tamanho. Exatamente. Escolhe aí o tamanho. Quanto maior, mais caro. Quanto maior, mais caro. E aqui eu tô vendo que tem um microscópio. Aqui no microscópio dá pra você analisar uma pedra bruta, né, que saiu da máquina, que posteriormente, depois lapidado, vai virar aquela pedra ali. A pedrinha, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar, olha só. Milena, tô gravando aqui em Curitiba, mas graças a Deus o canal tá alcançando todo o Brasil, até fora do país também. Esse tipo de serviço, transformar cinza em diamantes, cabelos em diamantes, está disponível só aqui no Sul? Não, hoje a gente atende o Brasil inteiro, inclusive temos representantes, diversas funerárias, diversos crematórios, que já são representantes da The Diamond na sua região. Então é muito provável que, por exemplo, lá em Belo Horizonte, nós já temos empresas lá que são parceiras da The Diamond e podem atender as famílias lá também. Então não é impeditivo a sua localização geográfica. Você pode transformar seu ente querido. E vem para cá o material? Vem para cá, perfeito.
Manda o material e a gente faz o envio da pedra. O que é legal de comentar é que um diamante das cinzas, a gente necessita de 300 gramas de cinzas. Um corpo, em média, ele gera 1,5 kg, 2 kg de cinzas. Então, são necessários somente 300 gramas para fazer. E o cabelo seria uma mecha, assim, uma colher de sopa cheia, já é possível fazer o cabelo, diamante do cabelo, porque ele tem mais carbono. Então, esse é o material que a gente precisa. Então eu tenho uma mina de diamantes aqui na minha... Você tem uma mina? Apesar que tá caindo, viu, gente? Então a minha mina tá ficando escassa. Mas você sabe que tem muita mulher dizendo que os homens estão valendo mais morto do que vivo. Aqui tem umas máquinas e tudo, mas nós não vamos entrar em detalhes, porque envolve engenharia industrial, envolve segurança, mas basicamente essa é a estrutura de produção da The Dime. Isso, nós temos essa parte laboratorial e aí nós temos as salas da prensa, que é a parte realmente mecânica, que é onde a gente vai colocar toda a pressão e toda a temperatura naquela célula que o Leandro apresentou. Fica no mesmo espaço aqui? No mesmo espaço. Vocês não vão ver. Mas, para conhecer mais sobre a The Diamond, sobre os serviços, tem um site que eu vou deixar na descrição aqui. Milena, eu te agradeço por fazer esse tour com a gente, por me mostrar esse diamante aqui ao vivo, por mostrar tudo, por ser tão receptiva com a nossa equipe aqui em Curitiba. Muito obrigado mesmo. Olha, eu que agradeço vocês, parabenizo pelo canal, parabenizo por você trazer, fomentar esse conteúdo no segmento funerário, que é tão importante, trazer as inovações, os processos, como funciona. Eu e toda a equipe, nós consideramos o seu trabalho muito importante, é uma honra e é de grande prestígio recebê-los aqui. São muito bem-vindos, quando quiserem, as portas estão abertas, agora vocês fazem parte aqui da nossa família também. Você imagina a profundidade desse gesto? Cada detalhe do processo transforma o diamante em uma verdadeira obra de amor e memória. Muito mais que uma joia, é um legado. E você, gostaria de ter suas cinzas eternizadas em um diamante? Comente aí. E se gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar essa história, deixar o seu like e se inscrever no Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. Um abraço para a inscrita Fernanda Silva, que é fiel e engajada, sempre nos abraçando com muito carinho. E um grande abraço para você que nos assistiu até aqui. Gratidão pela sua audiência e até a próxima.